Educar para 2050 em 2025. Aqui é Jones de Matos Silva, Desenvolvimento Humano. Capacitação para profissionais da educação. Em toda a história da humanidade, nunca houve tanta urgência em se voltar para conceitos semânticos, para sairmos dos chavões morfológicos que estão superficializando e escravizando os estudantes a uma forma de pensar que nada mais é do que uma repetição vazia de sentidos e retirando a autonomia e a proatividade. Um ser humano sem essas duas de suas potencialidades, consequentemente, acabará por se fundamentar na violência verbal e física, devido ao seu vazio existencial. A chamada neuroeducação, dentro do meu ponto de vista, é um subcampo das neurociências que irá buscar uma possível solução para tal catastrófica situação educacional brasileira. Assim, ela busca integrar determinados conhecimentos a fim de melhor compreender os processos que perpassam o aprendizado, a memória, a formação integral da pessoa e o próprio neurodesenvolvimento. A interface que se constrói entre a neurociência e a educação oferece fundamentos para as práticas pedagógicas, incentivando investigações e proposições de estratégias de ensino-aprendizagem que possam ser mais eficientes de acordo com a maneira pela qual o nosso cérebro funciona e aprende. Nesse momento, é importante conceituarmos o que é aprendizagem. Aprendizagem são os processos pelos quais competências, habilidades, conhecimentos, comportamentos e valores são adquiridos e modificados ou modificados como resultado de estudo, experiência, formação, raciocínio e observação. Em outras palavras, para se adquirir ou modificar determinadas competências, habilidades, conhecimentos, comportamentos e valores, o ser humano precisa estudar, obter experiência, raciocinar, observar e se formar por meio de conteúdos significativos. Veja bem, conteúdos significativos. Isso exige um conhecimento da sociedade vigente e também uma previsão mais lógica daquela que há de vir. Tal conceito nos impulsiona na direção de definições pedagógicas importantes dos termos competências, habilidades, conhecimentos, comportamentos e valores. Depois voltaremos à abordagem da neuroeducação para finalizarmos essas ideias nossas. Na educação, os termos competências, habilidades, conhecimentos, comportamentos e valores têm significados distintos, mas são complementares e quase confundem-se uns com os outros. Mas eles são essenciais para o desenvolvimento integral dos estudantes. Assim, aqui está um resumo de cada um deles. Competências. As competências é a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes de forma integrada para enfrentar e resolver situações complexas da vida real. Assim, as competências envolvem o uso desses três aspectos de maneira eficaz, tanto no contexto acadêmico quanto nas situações cotidianas. Exemplos de competências incluem competências comunicativa, competência digital, competência de resolução de problemas, entre outras. Como que os profissionais da educação estão aprimorando essas competências? Habilidades. As habilidades são as capacidades práticas e técnicas adquiridas pelo indivíduo para realizar tarefas específicas. Elas estão mais relacionadas à execução de tarefas e ao uso do conhecimento de forma prática. As habilidades podem ser de diferentes naturezas: habilidades cognitivas, como raciocínio lógico, análise crítica, resolução de problemas; habilidades motoras, como coordenação motora, destreza manual; e habilidades sociais, como comunicação eficaz e trabalho em equipe. No contexto educacional, desenvolver habilidades
significa capacitar os estudantes a realizarem atividades de forma eficaz, utilizando os conhecimentos adquiridos. Os profissionais da educação brasileira e de sua equipe conseguem realizar tal tarefa? Conhecimentos. Os conhecimentos são os conteúdos, informações e saberes adquiridos por meio do estudo, da experiência ou da reflexão. Eles podem ser conhecimentos teóricos, práticos, específicos ou generalistas. O conhecimento teórico são como as teorias por detrás de toda e qualquer praxis, conceitos, princípios ou fatos. Os conhecimentos práticos são experiências vividas e habilidades aplicadas. Além disso, também pode ser o conhecimento específico, como o aprendizado de uma língua estrangeira ou de matemática, ou mais generalista, como o desenvolvimento de competências gerais que envolvem aspectos de várias áreas do saber. Nesse tópico, e pensando no bombardear de informações espalhadas pela internet, urge termos a capacidade de discernir conhecimentos formadores de conhecimentos para entretenimento ou aquele tipo de conhecimento inútil no que diz respeito à formação de um ser humano que se realiza em si e na sociedade em que está inserido. Comportamentos. Os comportamentos se referem às formas das ações, atitudes e maneiras de agir de um indivíduo em resposta a estímulos internos ou externos. No âmbito educacional, eles podem incluir comportamentos sociais, como respeito, cooperação, empatia, comportamentos acadêmicos, como disciplina, organização, atenção nas atividades, ou comportamentos emocionais, como autocontrole, resiliência, autonomia, proatividade, etc. O desenvolvimento de comportamentos positivos é essencial para o aprendizado eficaz, uma vez que atitudes como a perseverança, a autonomia e o respeito influenciam diretamente o processo de aprendizagem e convivência em grupo. Valores. Os valores são princípios éticos, morais e culturais que orientam a vida de um indivíduo. Na educação, os valores são fundamentais para formar cidadãos responsáveis, críticos, autônomos, proativos e comprometidos com o bem-estar coletivo, a manutenção e o desenvolvimento da própria vida. Alguns exemplos de valores são respeito pelo outro e pela diversidade. A questão da diversidade é um pouco complexa, devido à formação do humano passar pela convivência e identificação. Aceitar e respeitar as diferenças é uma coisa, querer conviver e compartilhar um estilo de vida com o outro é outra coisa. Outra distinção que precisa ser feita é entre igualdade e equidade. A igualdade trata todos de forma uniforme, sem considerar as diferenças individuais, enquanto a equidade reconhece que as pessoas são diferentes e busca tratar cada uma de forma justa. A igualdade baseia-se no princípio de que todos devem ser regidos pelas mesmas regras, ter os mesmos direitos e deveres. A igualdade busca garantir que todos tenham as mesmas oportunidades. Já a equidade reconhece que as pessoas são diferentes e busca tratar cada uma de forma como ela considera respeitosa e digna, considerando suas necessidades e particularidades. A equidade visa ajustar desequilíbrios para que todos tenham uma oportunidade de se autorrealizarem dentro da perspectiva do indivíduo. A equidade promove a equiparação entre os meios de alcançar o mesmo resultado, considerando todas as circunstâncias que diferem as pessoas. Por exemplo, em um ambiente de trabalho, a equidade fornece o necessário para que cada indivíduo alcance o sucesso em condições igualitárias, deixando assim que o próprio indivíduo decida o que fazer com aquele meio que lhe foi oferecido. Ainda dentro do tópico do respeito pela diversidade, temos que entender o que significa solidariedade, que é a ajuda mútua e a cooperação. Estes dois valores têm que caminhar juntos.
Só funciona e dá certo ajudarmos uns aos outros quando existe cooperação e mutualidade. Justiça. Agir de forma equânime. Justiça é outra palavra que na vida prática precisa ser melhor definida. A palavra equânime significa agir com equilíbrio, imparcialidade e justiça em decisões ou comportamentos, sem se deixar influenciar por sentimentos pessoais ou preferências. Uma pessoa equânime é aquela que demonstra calma, temperança e objetividade, tratando todas as situações e pessoas de forma lógica e igualitária, sem discriminação ou favoritismo. Responsabilidade. Responsabilidade é o compromisso com as próprias ações e com as ações dos outros também, principalmente no que se refere a tratos e combinações, por exemplo, horários, divisão de trabalhos e tarefas. Na formação de educadores, que irá reverberar na formação dos estudantes, é importantíssimo promover valores, não apenas ensinar conteúdos acadêmicos, mas também trabalhar a dimensão ética do indivíduo, preparando-o para ser uma pessoa mais consciente e atuante na sociedade, embasada em tais valores. Se você parar para refletir e lembrar, como se comportaram os profissionais nesse ano que passou? Você diria que eles possuem valores elevados? Resumindo esses aspectos pedagógicos e levando em consideração esses conceitos acima citados, fica claro como eles possuem um papel importantíssimo no desenvolvimento dos estudantes e na formação de indivíduos críticos e preparados para a vida social e profissional das próximas décadas. Fica claro também que as competências englobam os conhecimentos, habilidades, comportamentos e valores necessários para agir de forma eficaz e ética em diversas situações da vida pessoal e coletiva. Voltando agora e fazendo um link com a neurociência, sabemos que são os processos e o funcionamento dos nossos neurônios que dão base para o aprendizado, a memória e as capacidades de raciocínio, resolução de problemas e tomadas de decisão. É muito importante ter-se uma visão geral das principais mudanças que vêm ocorrendo em relação às práticas educacionais em função das pesquisas em neurociências, tais como o enfoque na plasticidade cerebral e o cuidado aos aspectos emocionais. Tanto a plasticidade quanto a inteligência emocional perpassam todo o processo ensino-aprendizagem e precisam ser entendidos com mais profundidade. A última fronteira das ciências biológicas fica assim, então, determinada como compreender as bases biológicas da consciência e dos processos mentais de como o ser humano age, aprende e lembra. O passo mais desafiador para as próximas décadas é unificar os processos biológicos com o estudo do comportamento, ciências da mente e a ciência neural, a ciência do cérebro, Kandel, 2014. Fatores como experiências parentais, educacionais, nutricionais e sociais são sugeridos como fortes preditores de um adequado ou um inadequado desenvolvimento do cérebro. E é esse cérebro que armazena a capacidade do ser humano aprender, lembrar e reutilizar tais memórias para aprender mais ainda e se adaptar às novas circunstâncias. A falha ou o não atendimento de necessidades básicas em períodos iniciais do desenvolvimento humano, como por exemplo afeto, carinho, segurança e estabilidade, pode reprogramar o curso e os processos de formação do nosso cérebro, alterando estruturas, formação e funcionamento de redes neurais, e conduzir a prejuízos psicológicos e cognitivos significativos. É pela neurociência que descobrimos a importância do aprendizado e da memória para a vida diária. O aprendizado refere-se a uma mudança no comportamento que resulta da aquisição de conhecimento acerca do mundo,
E a memória é o processo pelo qual esse conhecimento é codificado, armazenado e posteriormente evocado. Neste sentido, dentro de uma perspectiva da neuroeducação, podemos considerar que os educadores formam um dos pilares ambientais mais importantes para o desenvolvimento humano e onde podemos formar ou deformar os cidadãos do ano 2050. A neuroeducadora belga Verly Ponet apresenta e traz algumas considerações a respeito de como o conhecimento básico da neurociência aplicada à educação deve fazer parte de todas as etapas do desenvolvimento escolar e educacional, assim como o professor Dr. Inácio José Duvalle, PhD em psicanálise, afirma que o futuro glorioso da formação integral encontram-se na neurociência e na neuroeducação. Uma educação com tais fundamentos flui o bem-estar integral do futuro de nossos estudantes.